Neste conteúdo, irei abordar sobre inclusão social e filantropia. Antes de abordar esses dois assuntos, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Você já ouviu falar de filantropia? O contrário de filantropia é misanthropia. Filo quer dizer amor, tropia quer dizer o quê? Homem, amor à humanidade. Misanthropia quer dizer ódio à humanidade. Aquelas pessoas que têm um certo ódio em viver em sociedade. Exemplo, nós temos na história da filosofia o filósofo que é o Heráclito. Ele chegou a um tempo que não queria mais viver em sociedade. Ele foi viver na floresta, afastado dos homens ou da sociedade. Então ele tinha uma visão meio que misantrópica, ou seja, não gosta de viver com o outro. E filantropia é aquela pessoa que busca desenvolver meios em sociedade para desenvolver a própria sociedade, através de doações para instituições religiosas e não religiosas, através de projetos que ajudam no progresso cultural, econômico e político de uma sociedade, parcerias com empresas privadas e o governo para ajudar que a sociedade entre em progresso. E inclusão social é você pegar aquelas pessoas que, ao longo da história, elas foram excluídas do processo democrático. Vamos lá as mais faladas hoje? Os homossexuais, os negros, os deficientes. Na Grécia Antiga, lá em Atenas e Esparta, aquelas pessoas que nasciam com uma certa deficiência eram assassinadas. Ou seja, se viu uma criancinha nascendo lá com uma deficiência, normalmente ela era abandonada. E se essa criança escapasse, alguém se responsabilizasse a criá-la, ia crescer em um ambiente preconceituoso, ia ser excluída da sociedade. E quando ela tivesse maior, quase ninguém, ou praticamente, não ia ter um parceiro. Porque a sociedade daquela época acreditava que se tivesse relação com essa pessoa, poderia gerar mais pessoas deficientes para a sociedade. Aqui já é uma visão de seleção de pessoas, uma certa eugenia lá na Grécia. Recentemente teve o regime nazista com Adolf Hitler, que ele tinha uma certa eugenia, ele acreditava numa seleção da raça, não é à toa que ele falou da raça pura, ou a raça ariana. Então, com o desenvolvimento da sociedade, com o aparecimento do cristianismo, essas pessoas que nasciam com deficiência, a religião cristã colocou a sua forma de pensar a questão de caridade. Existe uma diferença entre filantropia e caridade. A filantropia está mais voltada para uma questão social, política, econômica, em ajudar o outro. E muitas vezes a filantropia está ajudando pessoas que normalmente não necessitam de ajuda. Ou seja, a filantropia pode muito bem pegar uma escola e dar mais recursos para aquela escola. Uma forma de filantropia. E filantropia normalmente é feita por pessoas que são sem religião, que não têm uma religião específica. E a caridade já é um elemento da religião cristã. A religião cristã pegou aquelas pessoas que normalmente seriam jogadas fora, seriam assassinadas, e passaram a criá-las em mosteiros. Não é à toa que tem aquele filme lá do Corcunda de Notre Dame. Ele foi uma pessoa, na história, pegada para ser criada pela igreja. Não é à toa que ele ficava lá tocando o sino da igreja, porque ele ia ser uma pessoa que ia ser excluída da sociedade. Até no filme mostra que ele é uma pessoa à margem da sociedade. Então, com o desenvolvimento da questão da caridade cristã, começou a ter essa visão de valorizar até aquelas pessoas que normalmente, na Grécia Antiga e em Roma, seriam pessoas excluídas do meio social. Então, o cristianismo começa essa adesão de pessoas que normalmente estão à margem. Até na própria história da escolha dos 12 apóstolos, quem Jesus escolheu? Escolheu um pescador, que era visto como impuro, um cobrador de impostos, que era visto como impuro. Então percebe aí, a história do cristianismo acrescenta uma coisa importante, questão de caridade. Amar o outro, mesmo que muitas vezes não merece ser amado. Ajudar o outro no seu sofrimento. Então aí aqui tem uma espécie de caridade, que deriva da palavra também graça, dar de graça. Então, percebe essa diferença da filantropia e da graça? No ano de 2020 a 2021, nos mostrou
o valor da filantropia. Quando teve a pandemia, e durante a pandemia, houve artistas que começaram a arrecadar fundos através de lives para ajudar famílias necessitadas. Ou seja, começou a ter um desenvolvimento da empatia. Mas também começou a ter um desenvolvimento ou uma prática da misanthropia. Pessoas que começaram a fraudar no momento de crise da humanidade. Ou seja, no momento de crise da humanidade, demonstra duas coisas em nós seres humanos. Uma visão mais filantrópico, amor à humanidade, ajudar o outro. Uma visão de caridade, ajudar, aconselhar o outro em momento de sofrimento. Mas também manifesta aquelas pessoas que são misantrópicos, aquelas pessoas que têm um certo ódio pela humanidade, que quer mesmo que ver a humanidade se dando mal. Então, a prática da filantropia é uma prática que busca incluir mais pessoas para elas se tornarem dignas de pertencer a uma sociedade. Ou seja, se todos nós somos seres humanos, nós pertencemos à mesma comunidade humana. O apóstolo Paulo, quando ele vai até os pagãos, aqueles que não seguiam as ideias cristãs, Paulo faz uma afirmação que os pagãos, mesmo não tendo a lei, eles fazem aquilo que é naturalmente da lei. Aqui Paulo, ele faz um apelo ao que nós conhecemos como lei natural. Independente se você crê ou não crê em Deus, existe algo em você que te impulsiona a fazer o bem, a buscar o bem para si, mas também a buscar o bem para o outro. Ou seja, o bem para si e o bem para o outro. O filósofo grego Aristóteles, ele vai afirmar a seguinte coisa no livro dele, Ética a Nicômaco. Existe mais alegria em dar do que receber. Olha, o Aristóteles nem era cristão ainda. Aristóteles é 300 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, ou mais de 300 anos. E Aristóteles, ele continua a seguinte coisa. Uma pessoa não é elogiada por seus grandes feitos, mas sim no que diz respeito ao dar e receber riquezas, em especial quando dá. Ou seja, aquela pessoa que ela tem muito, ela não é elogiada por o que ela já está conquistando, mas ela é elogiada realmente na capacidade de dar para outras pessoas. Tem pessoas que elas são mesquinhas, elas não gostam de ajudar o outro. Ou seja, elas podem fazer uma filantropia para ficar bem na fita com a sociedade ou com os amigos, mas de forma caridade mesmo ela não consegue fazer, porque ainda ela não tem um amor pela humanidade genuinamente falando aqui. Então, na religião cristã tem um conceito de caridade, que podemos entender como graça, como eu já estava falando com você. Ou seja, a caridade é uma virtude. Virtude, sabe o que é virtude? Virtude vem de viril, virilidade, força interior da pessoa. Ou seja, caridade é uma virtude de amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Uma máxima cristã. Amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Ou seja, amar o próximo, numa visão cristã, como Deus já nos ama de forma eterna. Somos participantes, trazendo aqui um pouco do Agostinho de Hipona, somos participantes do amor eterno de Deus. Então, a caridade, ela é a atitude, ou seja, a atitude quer dizer o quê? Um ato de agir com quem precisa, sem interesse e sem esperar nada em troca. Normalmente os filantropos, eles fazem caridade e muitas vezes está lá tirando fotografias, está lá filmando, ou seja, caridade filmada não é bem caridade. Então já é filantropia. Tentar ficar bem na fita. Então, hoje nós vivemos um momento de progresso social. Cada vez mais a sociedade está incluindo as pessoas. Hoje nós estamos vivendo em um processo de secularização da sociedade. As leis, elas são mais laicas ou seculares, mas essas leis, elas têm por trás delas um humanismo. Esse humanismo tem um apelo a leis naturais, ou simplesmente a razão natural de nós seres humanos. O humano, mesmo que ele deixe de crer em Deus, ele ainda tem em si uma razão. Essa razão, ela faz julgamentos da realidade. Essa razão, ela busca ordem na realidade. E essa razão, ela não suporta o caos. Então ela busca o progresso. Ou seja, hoje, em nossa sociedade, nós vivemos o progresso social. Aí você pode falar, progresso social? Sim, tem um progresso social. Se você está tendo a oportunidade de assistir esse vídeo aqui, e eu gravar esse vídeo para você, é um progresso social. Porque para assistir isso aqui, você deveria ler um livro, ou ir em uma universidade ou escola para me ouvir falar. Mas hoje não, hoje está aqui, você pode me ouvir, e ouvir qualquer outra pessoa. Um progresso social.
difusão de conhecimento. Escola para todos, educação para todos, difusão de conhecimento. Saúde para todos, difusão de saúde para todos. Cotas raciais, inclusão de pessoas nas universidades. Direito ao transporte, inclusão de mobilidade social ou mobilidade urbana, melhor dizendo. O direito de ir e vir. Ou seja, existe um progresso social acontecendo em nossa sociedade. Ou seja, esse progresso social nos dá ou nos capacita para atender às necessidades humanas. Necessidades humanas, podemos lembrar da pirâmide de Maslow, que eu já trabalhei nesse canal aqui, que eu vou deixar o vídeo aqui em cima para você assistir, ok? Ou seja, atingindo essas necessidades humanas básicas dos cidadãos, com isso podemos estabelecer os meios básicos que permitam aos cidadãos melhorar a sua qualidade de vida. Ou seja, se conseguimos estabelecer uma lei moral fundamentada numa razão universal, se conseguimos estabelecer, fazer o bem, através, não um Deus que está mandando, mas o homem buscando fazer o bem por si mesmo, mesmo que na teologia cristã, isso é simplesmente um humanismo ateu, mas o homem abandonando a Deus, ele fica unicamente com a razão. E a razão passa a ser a julgadora oficial do ser humano. O ser humano, ele vai buscar fazer o bem, porque a razão dele vai impelir ele para fazer o bem. Talvez isso vai se aproximar do Immanuel Kant, do imperativo categórico. Fazer o bem porque é o certo fazer o bem, independente de quem. Ou seja, podemos entender que o ato de fazer filantropia ou de se tornar filantrópico é você ajudar em causas sociais. Bem, você pode entender que a religião, especialmente a religião cristã mais predominante em nossa sociedade, ela diz que o homem tem que fazer o bem por si mesmo, impelido pelo amor de Deus. Mas você sabe que não é todo mundo que quer fazer o bem. Não é todo mundo que busca o bem de forma genuína e verdadeira. Muitas vezes você faz o bem por medo de ser julgado na sociedade. A religião cristã vai dizer isso, que isso é a mancha do pecado, a transgressão da lei natural. Então precisa ter alguém ou uma lei fora que diz o que é certo se fazer. Porque você está com a consciência ou com a lei natural bagunçada. E uma coisa, quando aparece o sistema de governo, é para dizer a seguinte coisa para você. Você, por si só, não vai doar nada para o outro. Não vai doar tempo, não vai doar conhecimento, não vai doar, vamos dizer, dinheiro. Então o governo, ele faz uma coisa que os liberais irão dizer que é expoliação. O governo, ele toma de você. Porque se depender de você, como a religião quer que aconteça, você não vai usar dos seus recursos para fazer o bem. Você vai só acumular, acumular e acumular cada vez mais. Vai cair no sistema que nós conhecemos hoje, no capitalismo de consumismo. Se depender de si mesmo, você não ajuda o outro. Para ter essa consciência de ajudar o outro, precisa de muito trabalho. Não é à toa que o governo ele cobra imposto, mas depois o governo ele explica por que cobra imposto. Mas você sabe que quando ele cobra imposto, o imposto ainda é desviado no meio da corrupção. Porque as pessoas responsáveis por administrar esse dinheiro para fazer uma filantropia governamental, essas pessoas também têm uma tendência pecaminosa. Elas fazem parte do conjunto governamental que tira do outro, expolia do outro, mas quando chega lá, em vez de espalhar para ajudar, como a religião cristã já fazia, ou algumas religiões fazem, elas conseguem, através da persuasão, fazer que a pessoa doa de forma genuína, mas o governo ele tira. E a religião faz a caridade dela. Mesmo lá na religião ainda tem corrupção, ainda existe os roubos. Imagina em um governo onde o dinheiro é tomado sem generosidade, sem persuasão, simplesmente tira, que hoje nós falamos que é o leão. Então, existe uma relação muito forte entre uma filantropia que é guiada pela lei da razão natural, independente se você é um humanista cristão ou humanista ateu. Existe essa filantropia. Existe uma coisa na religião cristã que vai dizer que é caridade, dá de graça ao outro, mesmo que ele não tenha como retribuir a forma de caridade.
também de amar o outro, mas existe essa filantropia governamental, que sabe que não é todo mundo que vai ajudar as outras pessoas. Então o governo se tornou hoje, como Thomas Hobbes vai dizer, um leviatã. Nós fazemos transferência de responsabilidades para o governo. Ou seja, o governo, ele, com seu aparato governamental, ele ajuda nesse progresso social, nessa inclusão social, nessa, vamos dizer, nessa abordagem filantrópica da sociedade, em incluir, em amar a humanidade e não ser misantrópico, em odiar a humanidade. Espero que esse conteúdo ajude você e bons estudos de filantropia, misantropia e de inclusão social. Tchau, tchau, e eu fui!